Bom dia, segundo ano, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à carta de reclamação. Na semana passada eu já comecei a trabalhar essa carta com vocês, a gente viu as características mais teóricas desse gênero. Elas são bem importantes porque de todas as cartas que a gente tem agora no PAS 2, a carta de e também no próprio vestibular, a carta de reclamação, ela tem algumas características que são um pouquinho mais difíceis de entender e de se colocar do que as outras, então é importante que vocês realmente conheçam a teoria do gênero para conseguir escrever essa carta de forma excelente, tá? Na aula de hoje nós vamos ver então a estrutura. Eu vou discutir um pouquinho com vocês essa estrutura, vocês vão ver que ela tem uma carinha bem parecida com a carta do leitor, com a de solicitação, mas o que eu quero que vocês prestem mais atenção é nos elementos que compõem esse corpo, de que maneira que a gente vai desenvolver esses elementos que têm uma característica de uma argumentação um pouco mais exigente, vamos dizer assim, tá? E aí a gente vai ir discutindo isso ao longo dessa aula de hoje, ok? Então, aí, ó, local e data, também conforme o comando, do mesmo jeito que as outras cartas que nós já vimos. O vocativo também vai estar dado pelo comando, tá? Então, assim, se você está reclamando para alguém, esse alguém, ele tem o poder de resolver essa reclamação, ok? Então, tem que ter isso em mente. E você que está reclamando, tem o direito de reclamar. É diferente lá da carta de solicitação, que nós fazíamos um pedido, né? Nós não tínhamos, quando escrevemos uma carta de solicitação, o outro não tem essa obrigação de atender o nosso pedido. Aqui na carta de reclamação, essa situação comunicativa já é diferente, porque você sim tem esse direito e o outro tem esse dever de lhe atender, tá bom? Então, muda aí essa situação de comunicação, ok? Os elementos que vão compor o corpo. Muitas pessoas têm dúvida em relação a esse corpo da carta, porque vocês percebem que eu sempre trabalho com vocês aí dentro de um colchete grande, né? O corpo. Mas eu não dificilmente coloco isso aí nessa slide de estrutura em quantos parágrafos, né? Eu coloco no espelho lá no texto modelo em 2, 3 parágrafos. Isso é uma questão que gera dúvidas em vocês em relação à paragrafação, porque a gente briga com vocês em relação ao tamanho de parágrafo, para vocês não escreverem um texto em um parágrafo só. Mas tem que ser uma preocupação não tão preocupante, tá? Então, fiquem mais tranquilos em relação a isso. Se eu tenho 22 linhas para escrever uma carta e eu vou perder aí 3 ou 4 linhas de elementos estruturais, né? Local e data, vocativo, despedida e assinatura, me sobram 19, 18, 19 linhas. Em quantos parágrafos seria ideal eu dividir isso? 2, no máximo 3, tá? Então, façam isso, de 2 a 3 parágrafos. Só tomem cuidado nessa paragrafação para não começar lá fazendo uma contextualização de 2, 3 linhas no contexto e já pula para o segundo parágrafo, aí faz um parágrafo gigante de desenvolvimento e faz um terceiro parágrafo de 2 linhas para concluir. Tem que ter um mínimo de noção coesiva, tá? Em relação a esse elemento aí. Então, vamos lá. O elemento número 1 é a contextualização. O que é que motiva a sua escrita? Então, nós já discutimos em relação a essa contextualização, né? Lá nas outras cartas. Então, vai ser sempre o que é que motiva, né? Você escrever essa carta. Numa carta de reclamação, por exemplo, claro, vai estar dado pelo comando, um motivo específico, mas via de regra é porque você não está satisfeito com alguma coisa que aconteceu com você, né? Ou você não está satisfeito com um produto que você comprou, ou com um serviço que você contratou, ou com uma situação social que você presenciou ou vivenciou, então alguma coisa que lhe insatisfaz. Esse é o contexto mais geral da carta de reclamação. Mas o comando da UEM vai te dar um contexto bastante específico, tá? Então, no comando que a gente vai ver daqui a pouco, vocês vão perceber esse contexto mais específico. A identificação do objetivo, reclamar. Então,
vai ser sempre reclamar. Você sempre vai escrever uma carta de reclamação, óbvio, para reclamar, tá? Esse é o principal objetivo dessa carta de reclamação. Mas a UEM pode te dar outros objetivos associados aí. Então, ela pode dizer para você reclamar, e expor 2, 3 argumentos. Pode pedir para você reclamar e relatar um episódio. Então, você tem que ter esse segundo objetivo marcado e desenvolvido. Pode pedir para você reclamar, exigir medidas, solução e apontar medidas para que esse problema seja resolvido. Então, eu tenho 3 objetivos, que é reclamar, é exigir e é apontar medidas. Então, tem que estar atento ao que é que esse comando está te dizendo, que verbos estão aí, né? Verbos de ação que estão dados para que você faça. De uma forma geral, a carta de reclamação também sempre vai, mesmo que o comando não te obrigue a isso, exigir providências. Então, se eu escrevo para reclamar, eu quero que o problema seja resolvido. Se eu não tivesse preocupada em resolver, eu nem escreveria uma carta de reclamação, correto? Então, eu tenho que exigir que esse problema seja resolvido. E, via de regra, se eu estou exigindo, eu preciso dizer de que maneira que eu quero que isso seja resolvido, né? Vou relatar para vocês um exemplo meu, pessoal, para que vocês entendam como é que isso é importante numa carta de reclamação, tá? Só para vocês entenderem. Há alguns anos, eu fiz um peeling químico, uma clínica maravilhosa aqui de Maringá. E aí, o que aconteceu? Depois do peeling, eu tive queimadura de 3º grau no meu rosto. Então, óbvio, né? Fiquei muitos dias sem trabalhar, muitos dias de licença, sem poder sair de casa, porque era impossível, né? Se vocês verem fotos, né, que eu fiz questão de apagar, parecia que tinha explodido uma panela de pressão na minha cara, então não tinha, né, como viver daquela forma. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma reclamação formal. Obviamente que num primeiro momento eu fui até a clínica, né, e reclamei pessoalmente, mas sem que fosse resolvido, eu formalizei isso a partir de uma carta de reclamação. E aí eu reclamei da prestação de serviço. Eu contratei um serviço de peeling para ficar bonita e, na verdade, eu fiquei parecendo um monstro. Então, eu reclamei dessa situação, desse serviço que eu contratei. E eu exigi que alguma providência fosse tomada. E aí entra o perigo, porque o que acontece? Se eu falasse assim, olha, eu exijo que você, doutora fulana, resolva esse problema, o que ela poderia falar para mim? Não, Lilian, tudo bem. Então, a gente espera 30 dias, você volta aqui na clínica e eu faço um novo peeling em você. Eu queria isso? Nunca na minha vida, né? A única coisa que eu queria era que ela devolvesse o meu dinheiro, que ela arcasse com as despesas que eu estava tendo com outra dermatologista, com tudo que eu gastei de tratamento para melhorar minha pele, né? Então, quer dizer, eu queria isso, que ela me devolvesse o dinheiro que eu paguei e que ela me devolvesse também o dinheiro que eu estava gastando para resolver o problema que ela me causou. Então, percebem que é diferente você exigir providências e apontar que tipo de providência você quer que seja tomada, porque só exigir, o cara pode fazer o que ele achar melhor, mas nem sempre isso vai funcionar bem. Eu não queria que ela fizesse outro peeling em mim. Se eu tivesse, por exemplo, comprado um celular, né, desses China que tem por aí, e eu desse problema, e eu fizesse uma carta de reclamação pro dono da loja, o dono da loja falou, não, eu vou te dar outro celular no lugar desse, né, um aparelho igual, só que sempre, né, novo, eu ia querer? Não, porque já sei que vai dar problema. Então, essa é a diferença, tá? Por isso que eu tô contando essa historinha aí para vocês entenderem realmente como é que funciona isso, como isso é importante, tá? Identificação do papel social. Então, aqui também o primário e o papel social secundário. O primário, eu já disse para vocês que vai estar dado pelo comando de produção,
e o secundário você vai criar, tá? Então, esse secundário aqui, ele precisa, né, ajudar lá a fomentar a sua argumentação. Do mesmo jeito que a gente viu lá na carta de solicitação, acontece aqui. No meu caso, dessa minha carta de reclamação, né, para a clínica em que eu fiz o peeling, eu tinha um papel social dado, que era de cliente, né, paciente daquela clínica. Mas, naquela época, que eu nem era professora ainda, né, eu era supervisora comercial, e eu usei esse papel social ao meu favor. Por quê? Porque se eu fosse só cliente da clínica, o meu poder de argumentação não seria tão grande como o fato de eu ser supervisora. Ou seja, eu precisava estar na rua, eu precisava estar na empresa em que eu trabalhava, eu precisava visitar clientes, eu não tinha como sair de casa daquela forma, né? Então, quer dizer, eu tive que ficar 40 e poucos dias sem sair de casa, sem trabalhar e sem ganhar dinheiro, porque afinal de contas eu vivia daquilo que, né, de comissionamento. Então, percebem que esse papel social secundário, ele tem um poder, ele tem a função de melhorar a minha argumentação, tá? Então, é dessa maneira que eu quero que vocês entendam a diferença de fazer só o que o comando pede e de dar um passo além, tá? É aí nesse passo além que a gente vai realmente ganhar nota, tá? Fazer a diferença. 4. Justificativas que sustentam a sua reclamação, tá? Então, aqui de novo. Então, como é que esse meu papel social secundário, primário também, mas mais o secundário, vai melhorar a minha argumentação? Aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Então, eu posso usar como argumento, né? Nesse meu caso pessoal aí, eu usei como argumentação meu papel social dizendo que, né, eu dependia do meu trabalho para sobreviver e que meu trabalho era um trabalho que dependia muitíssimo da minha, né, da minha estética, de estar bem vestida, de estar bem arrumada, de não estar com a cara parecendo que tinha explodido uma panela de pressão. Então, eu usei isso como argumentação, tá? Apresentar os prejuízos que sofreu ou sofrerá, individual ou coletivo. Então, aqui começa, né? Vocês começam a perceber a diferença dessa carta de reclamação para a carta de solicitação, tá? E para a carta do leitor também, mas essa aqui é que mais se aproxima da carta de solicitação. Percebam que quais são os prejuízos que eu sofri com o serviço, né, mal prestado pela clínica. Então, eu tive que usar esses prejuízos para argumentar a meu favor. Então, eu disse para médica que me atendeu que eu fiquei 40 dias sem poder trabalhar, ou seja, 40 dias sem salário, tá? Eu disse para ela, né? Então aí a gente tem um prejuízo financeiro, que eu estava gastando com consultas numa outra dermatologista, né? Então, olha, eu tô gastando grana aí para ser atendida por uma outra pessoa que resolve o meu problema. Eu falei para ela que eu estava gastando horrores com cremes e, né, tratamento, toda a medicação que eu precisava usar, tanto para melhorar minha pele, quanto para suportar a dor que eu estava sentindo, então também outro prejuízo financeiro. Eu disse para ela também que eu tinha prejuízos emocionais. Por quê? Porque primeiro, eu não podia sair de casa, eu tive que ficar 40 dias literalmente em quarentena, literalmente isolada, porque eu tinha vergonha de sair na rua, nem podia sair na rua. Eu tinha vergonha de ficar na frente do meu marido, de ficar na frente do meu filho, porque minha pele tava horrível, né? Então eu fiquei muitíssimo deprimida com o que aconteceu. Então, problemas emocionais. E aí, quando eu falo para vocês aqui em relação a problemas, né, prejuízos individuais e coletivos, isso vai depender também da situação comunicativa. Se eu estou fazendo uma reclamação de algo que aconteceu comigo, que é um problema meu,
é individual. Então, quer dizer, isso que aconteceu comigo não envolve a vida de ninguém, não tem nada a ver com a coletividade. É um problema meu, individual, então, né, uma argumentação pessoal. Mas e se fosse, por exemplo, eu tivesse ido almoçar num restaurante e a maionese tivesse me feito mal, eu tivesse pego uma intoxicação alimentar e ficado hospitalizada durante uma semana? Será que isso é um problema só meu? Ou será que outras pessoas, clientes desse restaurante, podem sofrer a mesma coisa? Será que não se torna um problema coletivo? E aí a minha reclamação vai ser uma reclamação em nome dessa coletividade, tá? Os prejuízos que eu vou apontar não são mais só individuais, não é um problema só mais meu, é um problema de todo mundo que vai consumir nesse restaurante. Então, as pessoas vão ficar doentes, as pessoas vão gastar com o hospital, né? As pessoas vão ter problemas aí de saúde que eu posso apontar em relação a essa coletividade, ok? E aí, o exigir providências, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, exigir providências, e esse exigir providências está ligado àquilo que eu quero que seja feito. Não basta eu só dizer, olha, eu exijo que você resolva o meu problema. Eu tenho que dizer de que forma que eu quero que resolva o meu problema, tá? Porque senão fica muito simples para quem causou esse problema. E aí, pessoal, aqui na carta de reclamação, a gente tem aquilo que eu chamo de simulacro, né? Que não é uma exigência, tá? Então, eu vou abrir um parênteses bem grandão aqui, só para explicar isso para vocês, que é um simulacro de provas. Por exemplo, quando eu fiz essa minha reclamação na clínica, eu anexei junto a essa carta fotos do meu rosto, anexei fotos do antes e do depois do peeling para ver como é que realmente eu não era tão estragada daquele jeito. Eu anexei laudo médico, anexei as receitas da outra dermatologista, as notas fiscais da farmácia, né, do que eu estava gastando com farmácia. Então, isso é o que acontece na vida real, numa situação real de escrita de uma carta de reclamação. Na UEM, óbvio, né, na UEM, na UEPG, eu não vou conseguir anexar isso na prova, nem sei o que vai cair na prova, não tem como eu entrar lá com umas fotos, umas notas fiscal para colocar junto. Mas a gente pode fazer um simulacro disso, né? Então, quando eu vou aqui, ó, desenvolver, né, os prejuízos que isso me causou, quando eu vou desenvolver a minha argumentação, eu posso marcar textualmente, né, do tipo, prezado senhor, o problema que eu tive com o peeling me causou inúmeros prejuízos, desde financeiros até emocionais. Como o senhor pode muito bem ver nas notas fiscais que seguem anexo. Então, eu faço uma simulação, eu marco linguisticamente, textualmente, que eu estou anexando algumas provas de que aquilo que eu estou falando é verdade, tá? Então, quando a gente vai pensar lá na resposta argumentativa, por exemplo, a gente tem que comprovar, não tem? Porque, né, todo argumento tem uma comprovação. E aí eu uso dados estatísticos, pesquisas, notícias, que é o que vai comprovar o meu argumento. Aqui na carta de reclamação, eu também preciso comprovar, não preciso? Porque seria muito simples eu escrever uma carta para a clínica de reclamação e falar, olha, eu quero meu dinheiro de volta porque você fez um estrago no meu rosto. Ela fala, e daí, então, cadê a prova? Então, eu não posso simplesmente reclamar sem provar que o que eu estou pedindo, a exigência que eu estou fazendo, é verdadeira, tá? E aí, aqui a comprovação é diferente. Aqui eu não vou apontar dado estatístico, não vou apontar nada disso. Como é que eu vou comprovar o meu prejuízo, né? Fundamentar a minha reclamação? A partir desses documentos que a gente coloca em anexo. Ou então de um relato, pode ser um relato do que aconteceu, né? Por exemplo, na aula passada que eu falei para vocês em relação a esse papel de cidadão, né? Então,
eu poderia, usei isso como exemplo, que eu poderia relatar a situação de estar numa boate e um amigo meu ter sido barrado na entrada porque estava mal vestido e que todas as pessoas que estavam em volta, alguns reagiram dando risada dele, outros reagiram tentando agredir o segurança e que teve uma confusão generalizada. Então, isso é um relato. Eu estou usando um relato para comprovar o que eu estou dizendo, tá? Mas isso, né, isso que eu chamo de simulacro não é uma obrigatoriedade na carta de reclamação, mas é alguma coisa que vai fazer muita diferença, que vai ter um peso diferente no seu texto, tá? Então, o que eu sugiro? Que como a gente não está em situação de prova ainda, né? Que vocês tentem fazer isso na carta que vocês vão escrever para mim, para ir treinando, para ver como é que dá certo, se dá certo, se consegue, não consegue, que eu acho que é bem legal, tá bom? E aí, como em todas as cartas, a conclusão em que você vai fazer o reforço do seu objetivo principal, que é reclamar, tá bom? Despedida e assinatura formais, então respeitosamente, atenciosamente, né, cordialmente, e a assinatura conforme o comando está dando para vocês, tá bom? Percebam que lá na carta de solicitação eu disse para vocês que vocês tinham que usar uma linguagem bastante modalizadora, né? Então, bastante polida, tomar cuidado para não parecer grosseiro, porque afinal de contas você está pedindo um favor para alguém. Aqui já não. Aqui é uma linguagem mais incisiva, porque afinal de contas você tem o direito. E se você não pegar um pouquinho mais pesado, provavelmente esse leitor seu, né, esse seu vocativo destinatário não vai fazer o que você está pedindo, tá? Então, sim, uma linguagem mais argumentativa, o que não significa dizer que você vai ser mal educado, tá? É só mesmo usar advérbios de intensidade, né? Usar adjetivos que tenham peso de argumentação, mas não ser grosseiro e mal educado, ok? Acho que é isso em relação à estrutura. Óbvio que a gente tá vendo a primeira vez a carta de reclamação, teria um zilhão de coisas a mais que eu poderia falar a respeito dessa carta, mas eu acho que daí seria muita informação, tá? Vamos fazer uma coisa de cada vez. E a gente tem só 22 linhas também para escrever essa carta, então a gente tem que pautar aquilo que é realmente mais importante para nós, ok? Eu coloquei para vocês no material um comando de produção, tá? E coloquei junto desse comando de produção o esqueletinho da carta, tá bom? A cartinha pronta, um espelho aí para vocês. Eu não vou ler o comando a carta, vou ler só o comando de produção para vocês entenderem mais ou menos o que é que esse comando pede, tá? Olha lá, imagine que você tem um gato de estimação e que recentemente você mudou-se para um condomínio onde são proibidos animais. Já na primeira semana em sua nova residência, você recebeu uma notificação do síndico do condomínio exigindo que você tomasse providências quanto ao seu gato no sentido de cumprir com as normas de proibição. Diante desse contexto e tendo como base a leitura do texto de apoio, redige uma carta ao síndico do seu condomínio. Então, a gente tem aqui um vocativo já, que é o síndico desse condomínio, e esse cara tem um nome, que é o senhor Paulo da Silva, reclamando sobre a proibição. Então, você precisa reclamar, esse é o objetivo. Só que não basta só você reclamar, você precisa apresentar ao menos 2 argumentos que defendam a permanência de seu bicho de estimação no condomínio. Então, você tem que dizer por que é que o seu gatinho pode continuar vivendo nesse condomínio e precisa me dar pelo menos 2 motivos para que eu, que sou o Paulo da Silva, atenda a sua reclamação, ok? E exija mudanças no estatuto interno do condomínio. Ok, olha, segundo objetivo. Então, tem o objetivo número 1, que é reclamar, e exigir, que é o número 2. O que significa dizer que esse verbo tem que aparecer na sua carta e esse verbo também tem que aparecer na sua carta, ok? Seu texto deve ter entre 15 e 22 linhas e você deve assinar a sua carta como Fernando Santos ou Fernanda Santos, sem mais complementos.
beleza? Na carta que eu coloquei para vocês aí, eu coloquei, vocês estão vendo que vocês têm aqui um papel social dado, não explicitamente pelo comando de produção, mas de forma implícita, porque você é morador desse condomínio, então esse é o seu papel social primário, morador do condomínio. E aí aqui vocês podem criar um papel social secundário, tá? Eu coloquei nessa carta aí o meu papel social secundário como veterinária. Então, pelo fato de ser veterinária, eu consigo argumentar melhor, né? Eu posso dizer que eu conheço todos os cuidados que tem que se ter com um animal de estimação, que eu já vacinei o meu bichinho, que eu dou alimentação adequada, que eu tomo os cuidados para que ele não fuja de casa por ser gato. Então, tudo isso tá, né, pressuposto nesse meu conhecimento de veterinária. E eu uso esse meu conhecimento de veterinária, para fundamentar a minha argumentação, ok? Então, depois vocês leiam com atenção esse texto aí, tá? Que tá pronto. E usem ele como espelho da redação que vocês vão escrever. E aí, esse daqui é o comando da avaliação obrigatória que vocês vão me entregar lá no dia 18/5, também por e-mail, tá bom? O que a gente tem aí? Eu vou ler e vou mapear com vocês esse comando. Eu vou enviar esse material de comando de apoio com os textos de apoio, no plural, tá? Bonitinho, então leiam os textos de apoio, vejam lá o que os textos de apoio dizem, o que é o CONAR, como é que ele age, quais são os problemas e reclamações em relação aos youtubers, tá? Porque senão, se vocês não leem o texto de apoio, não tem como discutir, escrever essa carta. E aí escrevam e enviem. Pessoal, atenção, muita atenção nesta hora. Da outra vez que eu coloquei uma carta no material, na videoaula, né, uma carta pronta, teve um monte de gente que fez o comando do exemplo. O comando que eu coloquei aqui, ó, esse comando do gato aqui, do síndico e tal, não é esse que é para vocês fazerem. Esse daqui, a carta já tá pronta, ó, eu já escrevi a carta. Então, o que vai acontecer? Da outra vez, eu fui legal, falei, não, tá bom. Teve gente que ainda que mudou bastante o meu texto, né? Fez um texto completamente novo, eu aceitei, tirou uma nota boa. Teve uns engraçadinhos que simplesmente copiaram o que eu já tinha escrito, obviamente, vocês tiraram 0, esses engraçadinhos. Então, fiquem atentos. O que é que vocês vão me entregar? Esse daqui, tá? Esse daqui é a obrigatória, tá bom? Então, vamos ler e mapear aí. Olha aqui, eu coloquei aqui do ladinho, ó, o checklist, tá? Então, lembra lá dos 5 elementos das condições de produção. Não escrevam redação sem fazer esse checklist, porque senão vocês vão se dar mal, tá? Então, coloquei aí, vocês vão colocar do ladinho do material de vocês também, e vocês vão preencher esse checklist para entender o que é que tem que ter no seu texto, tá? Os textos acima tratam do crescimento do número de denúncias ao CONAR e da necessidade de debater as regras para a publicidade feita por youtubers. Diante disso, sabendo que o CONAR é uma entidade que atende a denúncias de consumidores e que, caso as julgue procedente, pode recomendar a suspensão da propaganda ou sugerir correções, considere a seguinte situação. Você, como usuário de redes sociais, percebeu que as propagandas explícitas ou não, destinadas a crianças ou adolescentes, não estão sendo fiscalizadas devidamente. Por isso, você decidiu escrever uma carta de reclamação para o CONAR. Tá, vamos lá. Antes de terminar o comando, vamos para o checklist aqui. Qual é o tema, galera? Sobre o que é que a sua carta vai tematizar? Sobre essa publicidade feita pelos youtubers, tá? Então, esse é o tema mais geral da sua carta, a publicidade feita pelos youtubers. Esse é o tema.
Quem é você que é o papel social? Você é um usuário de redes sociais. Além de usuário de redes sociais, que é o papel social primário dado, que mais você pode ser para discutir sobre publicidade destinada a crianças e adolescentes? Será que você pode ser pai de uma criança de 5 anos? Será que você pode ser pai de 2 adolescentes? Será que você pode ser um adolescente consciente de que essas publicidades não são positivas? Então, crie um papel social secundário para fundamentar a sua argumentação, ok? Público-alvo, elemento número 3. Para quem é que você está escrevendo esse texto? Quem é o seu público-alvo? O seu vocativo é o CONAR. Então, é uma instituição, uma organização, tá bom? Não é uma pessoa física, mas é uma pessoa jurídica. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é reclamar. Então, você vai escrever uma reclamação, ok? E o veículo de publicação é uma carta de reclamação que não vai circular em nenhuma rede social, não vai circular em nenhuma mídia. Vai ser uma carta escrita, impressa e enviada pelos correios. Continuando. Então, percebam que a gente fez o checklist, preencheu todos os elementos aí. Ótimo, estou pronto para começar a escrever. A falta de regulamentação, fiscalização da publicidade realizada na internet, como canais do YouTube e outras redes sociais, é o motivo para a sua reclamação. Então, quando eu coloco aqui, ó, a motivação, a contextualização, tá? O que motiva a sua carta, nesse comando aqui, eu já estou te dando, ó, esse é o motivo. Você vai dar um Ctrl C e Ctrl V lá no seu texto? Óbvio que não. Você vai escrever essa motivação aí com as suas palavras, tá? E aí, assine a sua carta como cidadão ou cidadã. Essa é a sua assinatura, beleza, galera? Então, vamos lá, discutir um pouquinho em relação a esse tema aí. Hoje a aula ficou um pouquinho mais comprida, gente. Por que é que você reclamaria a respeito dessas divulgação, dessas propagandas, dessa publicidade realizada pelos YouTubers, tá? Então, pensem aí com a cabeça de vocês que recebem, né, são bombardeados por essas publicidades, e também com a cabeça de quem seria pai, por exemplo, se você vai assumir o papel social de um pai de adolescente ou pai de uma criança. O que é que os seus pais pensam em relação a esse tipo de publicidade, né? Então, o texto de apoio fala lá sobre o Felipe Neto, que eu particularmente detesto, né? Minha sobrinha tem 5 anos e ama o Felipe Neto, e na minha casa ela é simplesmente proibida de assistir Felipe Neto. Mas ele é um dos YouTubers que fazem publicidades e vídeos que, na minha opinião, são impróprios para crianças de 5 anos. Mas, além disso, se a gente for pensar na influência que esses YouTubers promovem, do tipo tentar vender, né? Tentar vender produtos de beleza, dietas, vender pra gente uma imagem de que o adolescente tem que ser assim, tem que ser assado, e de que não há nenhum limite para isso, de que eles publicam na rede aquilo que eles querem, sem pensar nas consequências que isso pode gerar na vida de uma criança, na vida de um adolescente, na vida dos pais dessas crianças e adolescentes. Então, é mais ou menos nesse sentido aí que vocês vão discutir esse texto, tá? É esse o tema. Então, por que que você, adolescente, ou que tem um irmão, uma irmãzinha pequena, ou vive ouvindo seus pais reclamarem desse tipo de publicidade, por que é que você reclamaria, né? O que é que te leva a reclamar, tá? Então, óbvio, pode ser que muitos de vocês achem legal, não tenham reclamação a fazer, mas nesse momento você vai ter que reclamar, tá bom? Então, pensem nisso daí. A carta é essa, tá? Então, vão fazer, vão me entregar.
no dia 18 por e-mail, como a gente tem feito até aqui. Eu coloquei no material de vocês também essa dissertação aí. Lembrando, galerinha, que a gente tem em novembro o Enem. Então, para aqueles que farão o Enem, por favor, escrevam redação, escrevam a dissertação dos materiais que eu estou enviando, porque, infelizmente, na hora da prova, não vai baixar um santo da redação em você e você vai escrever uma dissertação nota 1000 se você não treinou antes. E se você vai fazer o Enem só por fazer, não fica aí se desgastando, perdendo seu tempo. Vai fazer, faz bem feito, tá? Então, tenta escrever essa dissertação aqui, e aí você vai falar sobre a responsabilidade social dos YouTubers, tá? Então, o que é a responsabilidade social desses caras? Que tipo de responsabilidade esses YouTubers têm? Então, a gente vai pensar aí nessa responsabilidade de influenciar. Será que eles estão influenciando de forma positiva ou negativa? Será que eles reconhecem essa responsabilidade? Ou será que eles só vão jogando material na mídia sem pensar no que estão provocando na vida das outras pessoas? Será que é legal que eles façam tanta publicidade em relação à boa forma, a ser magro, a ter músculos, a ter a bunda dura, a vestir roupa assim, a vestir roupa assado, a usar tal marca ou não, a ter iPhone ou ter Samsung? Será que eles pensam na responsabilidade que eles têm em relação a isso? Será que eles pensam que nem todo mundo tem condições de ter isso e aqueles que não têm condição talvez possam se sentir excluídos socialmente, tá? Então, nesse sentido, ok? Se tiverem dúvidas, me mandem mensagem no WhatsApp. E a gente, se vocês também tiverem necessidade de fazer uma live para tirar dúvidas em relação à carta de reclamação, me avisem, tá? Porque eu sei que a carta de reclamação é um pouco mais difícil. Mas aí me falem, a gente marca um horário para fazer uma live, ou na próxima segunda-feira, ou no meio da semana, um dia no meio da semana, não tem problema nenhum, ok? Acho que é isso, tá? Boa semana para todos vocês, se cuidem e até mais. Beijo!